irmãos, estaremos estudando a lição 10 da Revista do Jovem, Arrependimento, Perdão e Santificação. O trimestre tem um tema: Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Glórias a Deus. A revista é comentada pelo pastor Natalino das Neves. Já estamos na lição 10, né, irmãos? Falta pouquinho para acabarmos esse trimestre. E foi um trimestre abençoado, no qual, na revista dos adultos, a gente está falando sobre avivamento, e na revista dos jovens sobre santificação. São temas que andam lado a lado. Glórias a Deus. Texto principal: Vinde então e arguei-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1,18. Então veremos nessa lição, a respeito desse tema, arrependimento, perdão e santificação, que a santificação não é perfeição, não estamos perfeitos, sem ter mais nada para ser mudado. Pois a gente vai ver aqui que uma da definição da palavra perfeição é algo que não precisa mais ser mudado, mas a gente está em aperfeiçoamento. Glórias a Deus. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos deixa essa porta da graça sempre disponível para aquele que se arrepende. Porque, embora não vivamos no pecado, nós podemos errar, cair, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos garante, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar, desde que nos arrependamos. E como veremos aqui, além de receber o perdão de Deus, a gente tem que também saber perdoar. Glórias a Deus. Resumo da lição: o caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Os objetivos da nossa lição são evidenciar que o arrependimento é a base para uma vida de santidade, compreender que o cristão deve perdoar a si mesmo e ao próximo, e apresentar exemplos bíblicos de pessoas transformadas por meio do arrependimento. O texto bíblico se encontra em 1 João 1, de 7 a 10. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mais um texto, lembre-se que está no nosso texto, Isaías 1,18, que Deus pode tornar, ainda que nossos pecados sejam como a escarlata, Ele nos torna brancos como a neve, ou seja, Ele nos purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa revista também tem um quadro na orientação pedagógica dizendo alguns exemplos aqui de perdão. Então Jesus perdoou o paralítico que foi levado em uma cama, a mulher surpreendida em adultério, a mulher que ungiu seus pés com perfume, Pedro por negar que o conhecia, o ladrão da cruz e aqueles que o crucificaram. Então o perdão é uma manifestação maravilhosa da graça do nosso Deus, e sem Ele a gente não tinha alcançado a condição de salvo daqueles que estão aguardando, aleluia, adentrar nas moradas que Jesus foi preparar para gozarmos a eternidade, a vida eterna. Graças ao perdão, nós temos esse acesso, mas para alcançar o perdão precisamos nos arrepender. Então está diretamente ligado com o tema do trimestre, que é santificação. A introdução diz o seguinte: o caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e o perdão. Para se obter o perdão divino é preciso ter consciência do erro cometido, confessar e deixar a prática do pecado. Então, quem confessa e deixa alcança a misericórdia, mas quem confessa e continua, esse não houve um sincero arrependimento, ele não deixou o pecado. Ser perdoado não é tudo, precisamos aprender também a perdoar, até a nós mesmos. Então, veremos isso nessa lição. Precisamos também aprender a dar perdão, a perdoar, até a nós mesmos, como diz aqui na lição. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguirem se perdoar, pelo orgulho que os afasta do arrependimento e do perdão ao próximo. As pessoas muitas das vezes acham que não tem mais jeito para ela, e elas não querem nem se perdoar e nem crer que Deus pode lavar-nos, nos purificar dos nossos pecados, nos tornar mais alto que a neve. Glórias a Deus. Como diz aqui também em João: o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. E outros não querem perdoar por orgulho, não querem ceder, dar o braço a torcer, e alguém que lhe magoa, que lhe ofende, ele quer carregar aquela carga a vida toda, que vai lhe provocar até doenças físicas por não dispensar um perdão para aquele que lhe ofendeu.
E a gente vai ver aqui na lição que quando oramos, né, a gente diz para o Senhor: Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos também. Então, se nós não perdoamos, como é que Deus vai nos perdoar, né? Então a gente está com uma carga desnecessária, um fardo que pode ser largado aos pés do Senhor Jesus. Primeiro tópico, santidade e arrependimento. Primeiro subtópico, santidade não significa perfeição. Então aqui é o tema chave, né? O que significa perfeição? Não existe uma resposta única, pois cada pessoa tem seus padrões. Na filosofia grega, o conceito de perfeição estava relacionado a uma realidade imutável, um conceito estático e inflexível. No entendimento dos gregos, algo que precisasse mudar já indicaria que não era perfeito, pois se fosse, não precisaria de mudança. Então, no conceito deles, né, o perfeito é aquilo que já chegou no estado, né, máximo ali, que não precisa mais alterar nada. Claro que tem sentido essa definição, né? Quando a gente olha para Deus. Deus é perfeito, Deus não muda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não temos, então, essa característica de imutabilidade. Está sempre mudando, está sempre necessitando que o oleiro nos molde. Louvado seja o nome do Senhor. Na cultura judaica que regia os ensinos de Jesus e de seus apóstolos, o entendimento é de que a perfeição é uma realidade relacional e moral. A santificação não significa perfeição. Ela é contínua e progressiva, então não somos perfeitos, estamos nos aperfeiçoando. E ela é contínua e progressiva, a santificação, pois já estudamos que há a santificação posicional, quando a gente aceita Cristo, Ele nos justifica, Ele tira o pecado, o nosso pecado é lançado para o mar do esquecimento, então passamos a ser justos, porque o Senhor Jesus Ele pagou o preço, Ele nos substituiu na cruz, levando as nossas feridas, as nossas pisaduras, Ele tomou sobre si, em Jesus, então nós fomos curados, sarados. Então somos santos. Mas existe a santificação progressiva, que é aquela que nós devemos a cada dia nos esforçar para mantê-la, como temos estudado durante toda a lição. Aquela santificação que a cada dia ela vai, aleluia, sendo aperfeiçoada. Né? Andar na presença de Deus e ser perfeito não quer dizer que chegamos ao ponto final, mas que estamos nos aperfeiçoando. Glórias a Deus. De vez em quando erra, falha, mas a misericórdia do Senhor nos alcança a partir do momento que confessamos, nos arrependemos e deixamos. E a santificação ela é final, né? Quando formos glorificados. Aí acabou, né? Aí chegamos no ponto final da santificação, que é quando, aleluia, o Senhor Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Os que tiverem dormido em Cristo ressuscitarão com um corpo glorioso, e os vivos serão transformados e encontrarão com Jesus nos ares. Ali, então, é a santificação final. Só alcançaremos a perfeição e a santificação completa quando formos arrebatados pelo Senhor e recebermos um corpo glorificado. Jesus é o padrão divino de santidade para a humanidade. Quanto mais próximo chegamos deste padrão, melhor. Né? Então, Jesus é perfeito. Então, nós precisamos estar andando com Ele, imitando a Ele, seguindo a Ele, para poder se parecer cada dia mais com Ele. Segundo o subtópico, a graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida. Sabemos que não existe ninguém perfeito a não ser Deus. O cristão é co-participante da natureza divina, mas está sujeito a falhas e pecado. 2 Pedro 1, 3 e 4. Essa verdade pode levar algumas pessoas a pensar que não é possível alguém agradar a Deus. Então, às vezes a gente erra muito e alguém pode chegar a pensar assim, não consigo agradar o Senhor. Mas se a gente se arrepende, se a gente se humilha, voltamos a fazer a sua vontade. Como diz aqui, a graça divina ela nos viabiliza, nos torna propício de novo a agradar a Deus. Glórias a Deus. Se eu ficar com pecado, se eu não me arrepender, aí é claro que eu não vou agradar. Posso até extinguir o Espírito Santo da minha vida. Mas se eu estiver preocupado, como eu já tenho dito, que o crente que nasce de novo, o pecado já não é algo que cabe mais na forma, né? Já é algo que nos ofende. Né? Ofende a santidade de Deus e nos ofende, nos provoca dor. E quando a gente vê que pecou, que desagradou a Deus, a gente se lamenta, chora e vai aos pés do Senhor. Glórias a Deus. Mas podemos recuperar, aleluia, a graça dele, pois ele está pronto a nos ajudar, ainda que nossos pecados sejam como a escarlata,
né? Como diz aqui em Isaías 1:18. Então tem esperança, é só buscar o Senhor. Não somos perfeitos, somos falhos, não podemos agradá-lo quando estamos nos santificando, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. As pessoas têm talentos, habilidades, personalidade que as diferenciam como indivíduos. Na área da santidade não é diferente, elas lidam de forma distinta com determinadas situações, mas todas podem agradar a Deus à sua maneira, mediante a graça que possibilitou a nossa justificação por meio do sacrifício de Cristo no perdão de nossos pecados. 1 João 1:9. A graça de Deus alcança todos que creem e buscam misericórdia. Quando tem um versículo que diz, coloca a boca no pó, né? Quem sabe ainda tem, né, misericórdia. Então é necessário nos humilharmos e buscar cada vez mais viver, né, em santidade. Glórias a Deus. E filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado, que é Jesus, né? Então corra para o advogado. Terceiro subtópico, o arrependimento é a base para a santificação. O tema da nossa lição, o arrependimento não se fabrica, ele deve ser real. Então não é algo que eu possa enganar a Deus, fingir, né? Tem que ser sincero. O cristão não pode viver na prática do pecado, mas em algum momento inevitavelmente irá pecar. A diferença do que é nascido de novo, daquele que está no mundo, é que quem está no mundo vive no pecado. E o crente não vive mais, vive em Deus. Mas pode tropeçar, cair, escorregar, pecar. A diferença é essa, ele não tem mais prazer de continuar vivendo pecado. Tem o desejo, né, sincero de largar, de deixar de buscar o perdão de Deus, de voltar à comunhão com o Senhor. Então ele não pode guardar o pecado, nem ficar vivendo nele, nem ficar ocultando, tendo o pecado de estimação. Arrependa-te ligeiro, rapidamente, e volte à graça, volte, aleluia, debaixo das mãos do Senhor, debaixo da sua proteção, debaixo da alegria que o Senhor pode nos dar. Para a restauração do homem, será necessária uma conscientização do erro, o arrependimento para uma mudança de atitude. A tristeza, segundo Deus, por causa dos pecados, conduz ao verdadeiro arrependimento. Então, aquilo incomoda, aquilo machuca, então ele tem esse desejo de voltar, né? Como aquele filho pródigo, né? Levantar-me-ei, iria até meu pai e direi, pai, pequei contra o céu perante ti. Não sou digno nem de ser chamado mais teu filho, mas me recebe, pelo menos como empregado, como um jornaleiro. E o pai, né, o restitui a posição de filho. Por isso o arrependimento serve como base à santificação. O arrependimento não pode ser algo a ser procrastinado, né? Ou seja, não, amanhã eu me arrependo, não, depois eu me ajeito com Deus. Não, tem que ser algo urgente. O ideal é ocorrer quando o cristão percebe que ofendeu o Senhor. Quando alguém fica procrastinando o arrependimento, né, demorando, tardando, é porque ele ainda não aconteceu, ou seja, não se arrependeu. O arrependimento não pode ser por medo do inferno ou de ser punido. O crente salvo é conduzido pela cruz, é constrangido pelo amor de Deus. Sem arrependimento não ocorre transformação de vida. Né? Lá em 2 Coríntios 5:14 e 15. Segundo tópico, a santidade e o perdão. Estou falando sobre arrependimento, agora vamos falar sobre esse outro tema, perdão. O cristão precisa aprender a se perdoar. Primeiro subtópico. João afirma que o amor de Cristo gera fruto de santidade e nele não há lugar para o medo ou o julgamento. Uma das grandes fontes do medo é o sentimento de culpa. O cristão precisa entender que a justificação e a santificação em Cristo salvam tanto da culpa quanto do poder do pecado. Então, quando o Senhor perdoa, é esquecido, é lançado no mar do esquecimento. Então não cabe mais a gente ficar com remorso de algo que o Senhor já nos perdoou. Glórias a Deus. Não podemos também fugir do perdão de Deus, achando que o Senhor não vai nos perdoar, não vai nos aceitar mais. Né? Se humilhe, vá para os pés do Senhor, converse com Ele, ore, e o Senhor, é claro, que vai derramar esse perdão no seu coração. Conta-se que certa vez Lutero teve um sonho, que o diabo apareceu e lhe apresentou uma longa lista de pecados cometidos por ele. O inimigo queria impor sobre Lutero a culpa e a condenação pelas suas inúmeras falhas. Lutero não negou os pecados, mas lembrou ao diabo que algo estava faltando ser escrito naquela longa lista. Então ele disse, escreva no final da lista que o sangue de Cristo vertido na cruz me purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Todos os nossos pecados, tudo o que poderia nos condenar, foi cravado na cruz do Calvário. Colossenses 2,14. Né? Então, a cédula que era contrária a nós, o Senhor cravou, né?
como se ele pegou a conta e já está paga, né? Louvado seja o Senhor. Então, temos que aprender a nos perdoar. Segundo subtópico, o cristão precisa perdoar o seu próximo. Qual será mais difícil, perdoar ou perdoar o próximo? Vamos ver aqui. Paulo aponta a grande dívida do cristão salvo para com Deus. O uso metafórico do pecado como dívida era uma prática comum dos judeus. Lucas 7, 41 e 42. O perdão ao próximo após a justificação é colocado como uma condicional para o perdão nas nossas dívidas na vertical. Né? Está lá na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, ou perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Felizmente, algumas pessoas estão despercebidas da realidade da mensagem da oração do Pai Nosso. Esta frase condiciona o nosso perdão à maneira como perdoamos a quem nos tem ofendido. Você já pensou na seriedade dessa afirmação? Como você tem lidado com aqueles com quem não simpatiza ou tem lhe ofendido? Como acha que Deus tratará tal situação? Liberte-se hoje, abandone essa carga pesada causada pela falta de perdão e continue a caminhada da santidade. Então faz mal, né, irmãos, a gente não perdoar. Aleluia, é uma carga desnecessária. Para que você vai carregar mais um fardo, né? Alguém disse que é como se você pegasse a pessoa que você não quer perdoar, colocasse numa sacola, num saco e ficasse carregando pelas costas, para lá e para cá. Quando você perdoar, você larga ela no caminho, né? Mas enquanto você não perdoar, você está carregando aquela carga que vai te fazer adoecer. E pior, né? Está orando errado, né? Está pedindo para Deus te perdoar e você não perdoa. Então, vigiemos. Terceiro subtópico, o cristão deve ser livre da raiz de amargura. A raiz de amargura pode surgir dependendo de como se lida com a ofensa recebida. Por um lado, se a ofensa não for tratada e perdoada, a pessoa ficará ferida e presa ao seu ofensor. Contudo, se a ofensa for tratada e a pessoa for perdoada, haverá restauração total com total liberdade para uma vida de santificação. Então isso depende também dessa vida de santificação, né? Você está sem essa mágoa, sem essa raiz de amargura que, como já falamos, produz até enfermidade física. O autor de Hebreus relaciona a plena santificação, condição para ter a vida eterna com Deus, com a raiz de amargura. Como é que ele faz isso? Está aqui no versículo de Hebreus 12, 14 a 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. Então, para ter paz com todos e santificação, eu não posso ter essa raiz de amargura me contaminando, gerando mal ao meu coração e contaminando os outros, né? Porque esse mal, esse mal-estar, esse relacionamento rompido não faz adoecer ou não faz prejudicar somente as duas partes, mas todos aqueles que estão em volta vão se sentir tristes com isso. É preciso ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração e venha atrapalhar sua comunhão com o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E o nosso terceiro e último tópico fala sobre os exemplos de pessoas arrependidas. A gente já viu aqui alguns exemplos no início de pessoas que foram perdoadas. Então o autor aqui traz Zaqueu, chefe dos publicanos. Jesus, ao passar por Jericó, teve um encontro com Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era de pequena estatura e rico. Os publicanos não eram bem vistos pelos judeus, pois eram aliados das forças de ocupação romanas e tinham como principal atribuição coletar impostos de seus compatriotas para seres entregues a César. Por isso, eles eram odiados pelos judeus, considerados traidores da pátria e do povo. Então, publicano era isso, era esse funcionário de Roma, né? Era um judeu que era selecionado para fazer esse trabalho, para colher impostos. E o pior, né? A maioria, né? Boa parte dos publicanos, também era desonesto, né? Então, além de cobrar o imposto, ainda puxava um pouco mais para si. O simples fato de cobrar imposto, ou seja, de estar ajudando Roma, já era algo que os judeus não aceitavam e os tratavam como traidores. Zaqueu estava ansioso para ver quem era o Senhor, mas a multidão ao redor de Jesus tornava quase impossível ver. Então ele só vê uma figueira brava, um sicômoro. Ao chegar ao local, Jesus olha para Zaqueu e pede para se hospedar em sua casa, que foi considerado para os judeus uma traição, né? Então, todos já conhecem a história de Zaqueu. E aquele simples convite, né, o próprio Jesus se convidando, né, para ir hospedar na casa de Zaqueu, para os judeus ali, Jesus também estava em conluio, né, com um traidor.
Então eles se ofenderam com isso. Na casa de Zaqueu, o resultado da bondade de Jesus logo é manifesto na fala do anfitrião. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. A resposta de Jesus é objetiva e assertiva. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, ele era um judeu, ele era um filho de Abraão, só que era desprezado por causa da sua função. Um exemplo de transformação duradoura de uma pessoa constrangida pela bondade e o perdão de Jesus, Então, qual foi o arrependimento de Zaqueu? Ele disse que ia dar metade do que ele tinha aos pobres, então ele se considerava ali que havia enriquecido de alguma forma ilícita, ia, se tivesse defraudado alguém, restituir 4 vezes mais. Inclusive na lei dizia que era para restituir mais 1/5, ou seja, mais 25%. Zaqueu já queria restituir 4 vezes 400% o que ele poderia ter defraudado de alguém. Então você vê que ele não tinha mais esse apego pela sua principal atividade, que era, além de cobrar o imposto, também ficar rico ao custo dos outros, dos seus irmãos judeus. Então a gente vê que ele realmente se arrependeu, ele queria ver Jesus, teve esse desejo. Jesus então, aleluia, o abençoa com a sua presença e ele se arrepende do seu pecado. Segundo o exemplo, a mulher pega em flagrante adultério. João conta que os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério e perguntaram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que diz? Na lei estava escrito que o homem adúltero e a mulher adúltera deveriam ser punidos com a morte. Levítico 20:10. Fica explícita a má intenção dos escribas e fariseus, pois só apresentaram a mulher. Nem mesmo o marido dela é mencionado. Todavia, Jesus não debate a respeito da lei, pois ele estava interessado em resgatar a mulher. Ela estava em uma situação humilhante e opressiva, em nome de uma falsa santidade. Jesus, depois de se inclinar e escrever na terra, por insistência dos acusadores, se levanta e responde: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus, mais uma vez, inclina-se e volta a escrever na terra. Os acusadores, como viviam a santidade de fachada, saem desiludidos. Jesus se levanta e, percebendo que está a sós com a mulher, então pergunta: Ninguém te condenou? A mulher responde: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus não a humilhou, não fez um longo sermão, simplesmente a aconselhou: Não peques mais. As palavras de Jesus são um chamamento para uma vida de santidade. Então esse exemplo que o comentarista nos traz também foi alguém que recebeu o perdão de Jesus. Também, aleluia, estava ali naquela situação terrível, mas encontrou a graça. Louvado seja o Senhor. Aqueles homens queriam enganar a Jesus, queriam pegar Jesus numa armadilha, no sentido de que não cumpriram a lei por não trazer o adúltero, só trouxe a mulher. E também ali havia uma outra pegadinha, a qual que os judeus não tinham autorização para matar ninguém, nem que a lei judaica tivesse essa punição. Eles não podiam matar, porque eles estavam subjugados por Roma. E para a pena capital só Roma podia decretar. A gente vê aqui nessa situação também era uma cilada nesse sentido. Se fosse apedrejar aquela mulher, Jesus estava consentindo com algo terrível que poderia até ser punido ali com a prisão por Roma, como aconteceu também no assassinato de Estevão. Também mataram Estevão sem essa autorização, de forma, fizeram ali um julgamento sumário, com falsa testemunha, e apedrejaram Estevão sem o consentimento de Roma. Mas quando a gente vai ver no julgamento de Jesus, eles mesmos declaram que eles não podem matar. Está lá em João 18:31. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o a vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não é lícito matar pessoa alguma. Então eles não podiam matar. E eles queriam agora matar aquela mulher adulta, e Jesus a perdoou. Bendito é o nome do Senhor. Então, só o perdão, só a graça pode tornar o vil pecador, aquele que está com pecado, como a escarlata, escuro como a escarlata, pode tornar esse pecador mais alvo do que a neve, ou seja, purificado. Tanto Zaqueu como essa mulher receberam perdão. Glórias a Deus. E nós temos essa porta aberta no momento que somos sinceros, nos humilhamos aos pés do Senhor, nos arrependemos das nossas falhas. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Graças a Deus. E então continuarmos a nossa caminhada de santidade até chegar no céu. Não perfeitos,
mas nos aperfeiçoando a cada dia. Glória a Deus. E a conclusão diz: nesta lição nós aprendemos que não existe perfeição humana, mas mediante a graça de Deus, o cristão que busca uma vida de santidade pode agradar a Deus. O crente precisa perdoar a si mesmo, ao próximo e deixar toda raiz de amargura, bem como buscar o arrependimento sincero, que é a base para o caminho de santidade. Bendito o nome do Senhor. Na próxima lição vamos falar sobre santidade integral. Graças a Deus. Vamos orar? Santo Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa lição. Pedimos, Pai, a tua ajuda, a tua graça, que o Senhor possa derramar, Pai. Aleluia, a tua misericórdia sobre a vida de cada jovem, Pai. Purifica, lava, Pai, aleluia, com o seu sangue carmesim. Nos torna mais alto que a neve. Deus poderoso santo, nós te louvamos por essa lição. Abençoa todos aqueles que amam, que frequentam. Aleluia, Senhor Jesus, todos aqueles que fazem a escola dominical acontecer. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.